Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Clube da Franquia, sempre com muitas novidades, trazendo aqui o que tem de melhor de opções de franquias no mercado. Lembrando sempre que essa gravação ela fica disponível depois no nosso link, né, dos nossos grupos, né? São mais de um grupo, na verdade, do Clube da Franquia. E depois a gente sobe essa aula também e esse webinar para a nossa página no YouTube, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Quem estiver chegando aqui e também tiver algum amigo que tiver interesse, já manda o link, compartilhe esse link aqui para a gente estar junto aqui nessa jornada aí, sempre ajudando e servindo aqui quem está disposto a investir no franchising. Meu nome é Eduardo Torzek, eu sou o fundador do Franquia Já. Eu já tenho mais de 10 anos de experiência nesse segmento e há mais de 2 anos eu fundei o Franquia Já com esse objetivo, né? De ajudar as pessoas que querem investir em uma franquia, né? Que estão procurando uma franquia para investir. Então, se vier seu caso, compartilhe aqui, fique com a gente, siga a gente nas redes sociais. No Instagram é Franquia Já. Só procurar Franquia Já que você vai encontrar. E, e mais uma vez, obrigado aí por quem está acompanhando nossa jornada aqui no segmento do franchise. Hoje a gente vai ter um caso aqui de uma pessoa que é o John, que é do Midas Gastrobar. Uma história bacana, é uma franquia também que achei muito interessante no segmento de alimentação. Vocês sempre pediram aqui opções no segmento, então a gente está trazendo para vocês essas opções aqui do de franquias, que são franquias que a gente valida anteriormente, né? Como é que funciona o processo para a gente trazer uma franquia aqui para o clube da franquia? Sempre tem uma conversa anterior, a gente sempre avalia se realmente é uma franquia que ela já tem um histórico, que é uma franquia que possui algum diferencial, e é uma franquia que está preocupada realmente aí com as boas práticas no mercado do franchise. Então, esse é o nosso objetivo. Quando a gente traz uma franquia para apresentar aqui para vocês, a ideia é sempre a gente ter aí uma franquia que consiga aí suprir essas demandas, né, que a gente avalia com antecedência, né? Falando um pouquinho do segmento, o segmento franchising, eu também sou multifranqueado, eu tenho operações hoje de franquias há mais de 10 anos, então eu vivo esse segmento, é o meu dia a dia, eu sempre tô envolvido com as pautas do segmento, a gente olha muito aí sempre para as franquias que realmente estão interessadas em crescer e transformar os seus franqueados em multifranqueados, não naquela franquia que realmente só está interessada em vender. Então a gente sempre faz esse filtro. Aqui só entram franquias que realmente a gente confia e franquias que têm aí uma sinergia aqui com a nossa forma de pensar, né? E o setor de franquia, como é que anda o setor de franquia hoje no Brasil? Hoje, esse ano, a gente vai bater a meta de 200 mil unidades franqueadas no Brasil. Hoje são 3.500 franqueadoras e a gente tem aí mais de crescimento sempre a todo semestre aí, a cada ano, pelo menos 2 dígitos de crescimento aí de faturamento e em percentual. Então, ou seja, é um segmento muito resiliente. Quando a gente compara a franquia com os outros segmentos, né, pessoas que eventualmente seguem carreira solo, a gente vê aí que o índice de insucesso ele é muito baixo. Então, o segmento realmente é muito resiliente, porque é um modelo já validado, mas também a gente sabe, né, que não é necessariamente porque é uma franquia que você vai comprar uma franquia no impulso, sem antes validar a franquia, sem antes conversar com outros franqueados. Então, hoje a grande dica é assim, ligue para outros franqueados, converse com outras pessoas, vá até a sede da sua. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, agradeço, obrigado. Vá até a sede da sua franqueadora para conversar pessoalmente, entender. Então, é muito importante você estar muito próximo da franqueadora, né? Para entender realmente se aquele negócio ele vai ter um match com o seu dia a dia. E uma dica que eu dou também, quando você olhar para uma franquia, faz a seguinte pergunta: você se vê daqui a 5, 10 anos você fazendo e tocando esse negócio? Você se enxerga daqui a 5, 10 anos fazendo isso? Isso é muito importante na hora de você
decidir, você escolher uma franquia. Então, a franquia, na verdade, não é sorte, né? As pessoas, vou na feira de franquias, vou ver a melhor opção e vou fechar, vou fazer negócio. Franquia é um processo, é você analisar a franqueadora, analisar os franqueados, analisar a marca, analisar quem é o dono da franqueadora, quem é que está por trás desse negócio, se é uma pessoa família, se é uma pessoa que tem um histórico passado de sucesso, um histórico passado de boas práticas, de ajudar as pessoas, porque franqueadora, na verdade, no final do dia, é uma sociedade. Se você cresce como franqueado, a franqueadora vai crescer com mais unidades e você vai ter uma, duas, três unidades de franquia. E é muito o que eu acredito hoje. A gente tem os nossos programas aqui de treinamento, onde a gente sempre fala isso, né? É complicado você ter só uma franquia, mas quando você tem duas, três, quatro, você já começa a ter uma estrutura, um time, e aí começa tudo a fazer sentido, é uma história. Então a gente apoia muito essa questão de você sempre ter a cabeça e a mentalidade de se tornar um multifranqueado. Isso é um grande diferencial. Mas vamos lá, eu já fiz a abertura aqui, falando um pouquinho sobre o segmento, e eu queria chamar o nosso amigo John Lennon, da Midas, Gastobar, e é um negócio sensacional. Vocês vão gostar muito desse modelo de negócio. E eu fiquei realmente apaixonado aí pela história do John. Então, John, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos fazer um bate-papo. E quem tiver dúvidas aí no meio da conversa, pode colocar no chat, ou no final a gente abre se quiser fazer via vídeo, ou se quiser colocar no chat as dúvidas também, tá bom? Muito bem-vindo, meu amigo John. Seja aí, fica contigo a palavra. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Como é que está? Muito obrigado, tá, pelo convite aí. Desculpa só um pouquinho da minha voz, meio um pouquinho resfriado, mas muito obrigado, está muito feliz de estar aqui com vocês, com o Clube da Franquia, né? Eu que já vi vários webinars, hoje eu estar apresentando, então é uma honra aí para a gente. Seja muito bem-vindo. Então, me apresentar, eu sou o John Lennon, né? Sou o CEO aqui da Midas 88, franquia Midas 88. E vamos falar um pouquinho, então, apresentar esse nosso modelo de negócio, né? Como o Eduardo falou, um modelo de negócio diferente, se diferencia aí no mercado hoje, que é um mercado, né, que cresce muito, né, Eduardo? O mercado da alimentação, por mais Sim. que vá ou venha, mas é um mercado que está sempre em crescimento. E a gente conseguiu aí ver uma lacuna muito boa aí, e graças a Deus estamos em pleno crescimento aí na Midas. Legal. Exatamente, é o segmento que a gente tem muita procura. A gente recebe muita mensagem aqui para trazer modelos de negócio de alimentação. E aí, quando a gente conversou, eu falei, poxa, vamos apresentar, eu acho que é um modelo diferente. A gente tem muitos modelos, hoje tem muitas opções, né, de pizzaria, de açaí, de massas, etc., japonês. Mas eu gostei muito do modelo, achei um modelo diferente. Eu acho que essa é a pegada. Hoje a gente tem que buscar, quando a gente olha para uma franquia, a gente tem que buscar um diferencial. E, de novo, também a franquia, ela nada mais é do que ela supre uma demanda e uma dor do mercado. Então, se sua região, a sua cidade, ela tem essa dor, você pode entrar com um modelo que vai dar certo, né? Então, essa análise também de quem está investindo numa franquia é muito importante, né? Existe essa dor existe no mercado, então você chega com o meio, né? A franquia torna-se o meio para fazer esse negócio dar certo, né? É verdade, é o que eu falo, assim, a gente fala muito aqui no Midas, né, que não é só vender comida, né, vender comida é o básico, assim, né, vender uma comida de qualidade, tudo, mas como a gente preza muito aqui no Midas, né, de levar o cliente ir, vender a comida, tudo, mas levar a experiência para o cliente ter alguma experiência gastronômica, né, eu acho que isso os clientes buscam muito, né? De ter algo diferente, algo diferencial, assim, né? Então a gente bate muito forte nessa tecla aí. É o que tem feito hoje a diferença, né? Se a gente olhar hoje para até mesmo lojas ou operações, quem traz uma experiência diferenciada para o cliente, você consegue atrair. Por exemplo, eu tenho loja de brinquedo da ReHap. Dentro das nossas lojas, a gente faz muita oficina, eventos, a gente faz musicalização, porque aí a criança, todo sábado ela sabe que
para levar a criança na rehab, lá vai ter alguma distração, algum evento para ela participar. E essa experiência que converte, né? Então, a venda do Delírio. produto, como você falou, ela acaba sendo o final do processo, né? Então, ela acaba sendo uma venda muito mais fluida, né? Você fideliza o seu cliente, que é o caso de vocês, que vocês transformam a alimentação numa experiência, né? Exatamente. Posso começar com a apresentação? Pode, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o documento. Bom, então sejam bem-vindos, né, a Midas 88, a nossa franquia, né, um modelo de negócio já validado, né, e uma franquia com um suporte completo. Aqui na foto, falar um pouquinho da nossa história, da história do Midas, né? Aqui na foto da eu, a minha esposa, a Emily, e as minhas filhas, tá? Então a Midas nasceu lá em 2020, tá? Meio à pandemia, e começamos só como um delivery de hambúrguer, né? Mas a gente começou a ter uma ascensão, um crescimento muito rápido, né? Que a gente viu que não ia dar para ficar somente com o delivery. E aí eu e a Emily, como a gente é muito apaixonado por comida, cozinhar, né? E por receber as pessoas, né? A gente sempre pensou, cara, vamos ter um lugar, mas um lugar legal, diferente, mas que não deixe de ser aconchegante, sabe? Que as pessoas se sintam bem, tenham vontade de ir lá comemorar, confraternizar lá. Então, a gente entrou, emergiu, né, na história do Rei Midas, né? O rei que tudo que tocava virava ouro. Então a gente procurou, montou esse local, pensando sempre na decoração, pratos autorais, drinks, né? Sempre tentando se diferenciar. Então hoje eu dou a certeza, né, que o Midas é um negócio validado, né, e pronto para crescer, que já estamos crescendo, graças a Deus, para crescer e expandir por várias cidades aí, para levar aí sabor, né, experiência e lucro, né, que isso é muito importante. E, e é o que eu sempre falo, assim, ó, a gente quis, né, franqueou o Midas por o principal motivo, né, que a gente sempre fala assim, ó, que a gente quer que o Midas cresça e vá para outras cidades, vá para outras pessoas também, para levar, né, para mudar de vida outras pessoas, assim como ele mudou a nossa vida, dos nossos colaboradores, né. A gente é muito grato pelo Midas. Então, falar aqui um pouquinho sobre modelo, né, de loja do Midas. Nós temos modelo de loja Palácio Real, que nós chamamos, né? Então, é uma loja pensada, mobiliário, iluminação, né? Foi todo projetado para criar uma atmosfera imersiva, né? Mas tendo um lugar, novamente falando, aconchegante, né? Instagramável, onde as pessoas queiram ir comemorar, confraternizar, postar, né? Que estão no Midas, postar que estão comendo no Midas, postar as comidas que estão no Midas, né? A gente sempre comenta que seguidamente a gente tem na loja ali, na loja a gente tem um trono, né? Para receber, que os clientes vão lá, uma parte instagramável, que é um trono do rei, né? Com uma coroa, tudo, o cliente senta ali, tira foto. E às vezes vai gente ali que nem tá, só pede, posso entrar, tirar uma foto? Claro, pode entrar, pode tirar foto, sabe? Porque aquilo dali divulga a nossa marca. Então a gente bate bastante nisso aí. Então, isso daí a gente vê que depois os clientes retornam, sabe? Eles querem estar no Midas. Deixa eu te perguntar, Sobre John, o nosso a apresentação para mim aqui, ela está aparecendo pequena na minha tela. Eu não pequena, sei posso se aproximar? eu não porque parece que ela está na diagonal e ela está cortando. Se você aumenta, ela corta. Eu não sei se a sua tela está reduzida. Eu tentei aqui ver se era algum tipo de representação, mas realmente ela está pequena. Ela não está naquele formato onde está explodindo a tela toda. Que aí a gente perde um pouquinho da riqueza dos detalhes do projeto. Eu acho que o projeto é muito bacana, né? Aham. Deixa eu- eu acho que é isso daqui. Aqui Ah, agora? agora sim. Ah, agora sim. Ah, Agora vamos lá. Opa, tá bem diferente. tá. Maravilha. Perfeito.
Perfeito. Bom, então, passando aqui para os nossos produtos, né? Nós somos um gastrobar completo, né? Mas nós temos produtos autorais, como drinks, hambúrgueres, sobremesas, né? No nosso cardápio. Aqui vocês estão vendo a imagem aí do drink do rei, né? E o nosso Golden Burger, né? Bem como vocês podem ver, acho que vocês aproximar um pouquinho, é um hambúrguer de ouro, né? Folhado, com folhas de ouro, 24 quilates, comestível, tá? Então, assim como outros do cardápio, né? Mas esse é um carro-chefe nosso. Além dele ter toda essa beleza das folhas de ouro, falando sobre experiência para os clientes, né? O Golden é um hambúrguer que ele chega diferente para os clientes na mesa, né? Ele vai num baú que o atendente abre na mesa para o cliente, sai fumaça de dentro do baú, e então ele tira para entregar esse hambúrguer de ouro. Então, esse é um momento em que os clientes filmam, tiram fotos, sabe, deste momento do hambúrguer, né? Então, os produtos autorais, drinks, daí como o Elixir Dourado, o drink do bem, como estão vendo aí, né? Então, por que que a gente preza, né? Por que importa os drinks autorais, né? Porque a gente viu que eles fidelizam muito, né? Os clientes, nos diferenciam muito da concorrência e a margem de lucro, né? Que é uma coisa muito importante. Como, por exemplo, o Golden Burger hoje é o meu produto com a minha maior margem de lucro que eu tenho no Midas. Então, a gente entendeu que os produtos autorais são muito importantes para a nossa marca, né? Então, falando sobre produtos, comidas, nós somos um gastrobar completo, né? Com hambúrgueres, com sobremesas, drinks, petiscos, picados, hot dogs, pratos, né? Isso é uma coisa que a gente viu assim, ó, isso é importante, né? Além do cliente ter uma refeição completa, que a gente fala, né? Também a gente consegue agregar muito público. Seguidamente, a gente tem confraternizações, eventos, comidas. Nós estamos numa turma de 6, 7, 8, 10 pessoas. Um quer hambúrguer, outros dois, três querem compartilhar um prato, né? Outros querem uma janta mesmo. Então, a gente consegue agregar muito isso comidas. E não acarretando num grande estoque para o nosso franqueado, né? Tendo aí uma operação enxuta. A gente conseguiu, com tudo isso aí, bolar isso daí, né, dentro do Midas. Falando aqui sobre nós, franqueadoras, né, nós temos nosso suporte completo, que nós acompanhamos o franqueado, né, desde o momento assinou o contrato, a gente fechou na escolha do ponto comercial, né? A gente vai lá, a gente tem um time de geolocalização, que por mais, a gente sempre escuta muito franqueado, né? Porque o franqueado está na cidade, né? Então, eu sei que lá o lugar é melhor, mas a gente vai lá, faz um plano, vê geolocalização, vê qual é, que é o lugar melhor, que pega o público, né? Que o Midas atende. Então, nessa parte, a gente tem todo esse cuidado, os fornecedores, né? A gente dá todo esse suporte aí. Depois, na pré-treinamento da equipe, na pré-inauguração e pós-inauguração, nós estamos juntos lá, pessoalmente, né, com o franqueado. Então, para manter, né, a parte de operação, a padronização da operação, né, dando suporte ali de marketing, de gestão, treinamento de gestão, toda essa parte, assim, ó, a gente entrega tudo, né, a gente fala assim, ó, mastigado, tudo bem simplificado para o nosso franqueado, tudo para facilitar, né, a vida. Então, a parte de Instagram, os criativos, tudo isso a franqueadora já entrega já no padrão que é das franquias. Aqui, falando sobre o Palácio Real, aqui na apresentação tá
um espaço de 80 a 100 metros quadrados, tá? Eu sempre falo assim, ó, que a loja é a partir de 80 metros quadrados nesse modelo de loja do Palácio Real. Porque, por exemplo, agora a unidade que está abrindo mês que vem, Balneário Camboriú, é uma unidade com 180 metros quadrados. Então não precisa ser necessariamente dentro só desse tamanho, tá? Mas aqui a gente fez uma projeção, né, uma média de faturamento dessa loja em torno de 150 mil, tá? Uma margem de lucro aí chegando aos 25%, né? O franqueado tendo aí o payback, né? Até 14 meses aí já atinge o seu payback. Então são números bons, né? Bem expressivos para o franchise, né? Aqui já na parte de investimento, tá? Hoje, neste modelo de loja, esse daqui é a apresentação normal, tá, gente? Então, agora depois a gente tem uma promoçãozinha aqui para o pessoal do clube da franquia. Mas a implantação, a média de investimento é em torno de 300 mil para esse modelo de loja, uma taxa de franquia de 50 mil, média de 149 mil em maquinários, tá? E 79 mil na obra, implantação no molde, né, da loja para a franquia. Um ponto desses 79 mil, tá, já uma parte que a gente já destina ali é, de, de obra mesmo, sabe? Porque às vezes pega um ponto ali, aí tem que arrumar uma parte de elétrica para adaptar, tudo já está dentro desse valor, tá? E aí o período médio inaugural, em torno de 90 dias, tá? Após ali o fechamento, em torno de 90 dias a gente já está inaugurando a loja. Como, Deixa eu por só te exemplo, fazer tu uma falou da... pergunta, Pode falar, Eduardo. só para ficar bem claro aqui para todo mundo. O valor total do investimento é 300 mais 149 mais 79 ou não? Não, Você está desmembrando os 300? não, isso, desculpa. Desmembrando, o total é 300, desmembrando Ok, os 300, né? 50 de franquia, 149 a média de maquinário e 79 em obra, tá? Mas o total é 300. já incluindo a taxa de franquia. Então, uma loja Já de inclui. 80 a 100 metros, logicamente que um espaço que não seja um espaço muito degradado, que tem que fazer obras astronômicas, você vai gastar aí um investimento total de 300 mil reais justo, com taxa de franquia, mas aí tive um spoiler aqui que você vai trazer uma condição bacana aqui para a gente no final, né? Então vai diminuir um pouquinho isso Exatamente. aqui, né? Já, exatamente. Já vamos chegar nessa parte aí já. Então, é exatamente isso daí. A média, né, disso daí dos 300 mil. Então, Eduardo, aqui, ó, para o clube da franquia, tá? A gente bolou aí um desconto, né? Uma facilidade aí para o clube da franquia, que a gente vai estar dando 20% de desconto na taxa de franquia, então baixa de 50 mil para 40 mil, tá? E nos 6 primeiros meses, a gente vai dar desconto também nos royalties, tá? Então, assim, ó, pra ajudar o franqueado a atingir seu payback mais rápido ainda, mas, né, não tendo nenhuma, seguindo com todo o nosso suporte, com toda a nosso know-how, entregando todo o nosso know-how, né, para o franqueado. Então, a gente vai dar esse desconto na taxa de franquia e os 6 primeiros meses aí desconto também nos royalties, tá? Exclusivo aqui para o clube da franquia. Tem que falar exatamente isso, falar que viu aqui, ou viu, ou está online, ou viu depois na gravação que vai estar lá no canal do YouTube, ou viu depois também que a gente vai colocar o link desse webinar lá nos grupos do Clube da Franquia. Mas tem que falar que está aqui, porque senão você não vai saber, né? Que isso aqui é uma condição Exatamente, só não, para quem está não tem dentro como do a gente Clube da saber, Franquia. vai ter que negociar os 50 mil de franquia daí, de taxa de E aí, franquia. e aí já vou te fazer uma pergunta, por exemplo, assim, John, eu não tenho os 300 mil. Eu posso trazer um sócio e eu ser o operador? É possível? Vale. Vou só ajeitar aqui. Eduardo? Opa, estou te ouvindo. Ah,
Ele só voltou para o modelo reduzido de apresentação, Ah, tá agora caiu. aqui. Tá aqui. Aí. Não, é que daí para mim ficava aparecendo só a coisa ali, eu queria ver. Desculpa, vamos lá. Tua pergunta? Jonathan, eu, por exemplo, não tenho os R$ 300 mil, mas eu acho que o modelo é bacana, eu quero investir em alimentação, gostei do payback, gostei do suporte, acho que é um modelo diferente, é uma coisa que não tem no mercado, mas eu não tenho os Tá. 300 mil. Eu posso trazer um sócio? Como é que funciona essa questão de sociedade para a franqueadora? Perfeito, pode trazer um sócio, sim, tá? Sem problema nenhum. É, a, a gente organiza aqui tudo bem tranquilo, mas uma dúvida até disso aí, a gente sempre fala ali, né? Parece meio ladeado. A gente sempre fala aqui, Eduardo, tem que falar, né? Para o franqueado ter essa noção, mais ou menos é esse valor do investimento, né? Mas às vezes eu tenho menos valor, porque como nós temos já uma parceria com fornecedores, tudo, então a gente consegue negociar, a gente consegue a questão de parcelamento na compra de insumos, de materiais, entendeu? Tudo isso aí a gente tem essa facilidade aí também, tá? Né? Então, só para responder, pode ter o sócio, mas não necessariamente, eu quero ir sozinho, não quero ter sócio, tipo, eu e minha esposa, né? Mas a gente não está com todo o aporte, não tem problema. Vem, senta, a gente conversa, a gente negocia e a gente te dá esse suporte também, te ajuda nessas negociações. Tanto aí, como falei, na escolha do ponto, te ajuda também a negociação, sabe, com o ponto comercial, tudo, e com os fornecedores dos maquinários, né? Que é a maior parte, assim, vamos dizer, né? Sim. E essa loja aqui é uma loja mais ou menos de 100 metros. Quantos funcionários hoje precisa para tocar essa operação? Tá. Hoje, para tocar essa operação, uma loja de 100 metros, a gente tem um cálculo assim, ó. Se o franqueado, cara, eu quero estar junto, eu vou ser o gerente, né? Vou estar trabalhando junto, 5 funcionários. Ele toca tranquilamente. Se ele não quer, não quero, não vou, não vou, não vou estar lá presente 100% na operação. Vou estar só monitorando, né? Vou estar só gerenciando, então de 6 funcionários. Ele consegue tocar essa operação tranquilamente. E, por exemplo, qual que é o tamanho mínimo de cidade? Qual a cidade que você fala assim, ó, é a linha de corte? Cidades acima de quantos mil habitantes você acha que já cabe o Midas Gastrobar? Assim, ó, no estudo que a gente fez com a Fox, que foi a empresa que fez a formatação do Midas, né? A gente fez que a partir de 30 mil habitantes, a gente já consegue implementar o Midas, tá? Às vezes a gente pode ver uma loja um pouco menor, tá? Mas a partir de 30 mil habitantes, consegue implementar o Midas. Pensando nas fontes de receita do negócio, assim, vocês trabalham com delivery também? Isso, o Midas é completo, né? Delivery, salão, Eventos para pessoa jurídica, por exemplo, empresas, aniversários. Então, assim, depende muito. Eu falo muito que o franqueado, hoje, ele que também faz o negócio acontecer, né? O é, franqueado, ele tem que pensar com uma visão estratégica, assim, ele tem que ser uma pessoa relacional, ou ele tem que ter um gerente na frente do negócio muito relacional, porque se você pode prospectar novas fontes de receita, né? Por exemplo, ligar para as empresas da cidade, informando que tem um espaço que pode ser feita uma confraternização no final do dia. O RH, muitas vezes, ele tem as boas ações, ele tem até verba para isso, né? Mas muitas vezes ele não tem até a imaginação e as ideias. Então, eu falo muito que o B2B, né, que é vender para empresas, hoje é pouco explorado pelas franquias. Vou te dar exatamente, Eduardo. um exemplo prático aqui que a gente está fazendo aqui nas lojas de brinquedo. Hoje a gente liga para as empresas e a gente oferece pacotes. Então, assim, o funcionário do que tá, do seu quadro de funcionários, ele dá a lista para a gente dos aniversariantes, que são os filhos, e a gente, no dia do aniversário, a gente já manda o brinquedo de até R$ 100, por exemplo. É uma ação pequena, mas que isso dá um impacto tão grande para aquele funcionário que fideliza.
Então, eu vejo muito que hoje o B2B, né, que é vender para a empresa, ele é um grande negócio, porque principalmente as empresas já têm um orçamento mais elástico, né? Você consegue fazer um pacote personalizado. Estou pensando aqui, a pessoa já chega, tem direito a tantos drinks, a comida aqui você tem um pacote. Isso é possível também, né? Claro, possível, totalmente possível. E é uma coisa que a gente trabalha e explora bastante aqui, como, por exemplo, a parte de aniversários, né? Que hoje é muito em alta. Com todos os custos, as pessoas não estão mais fazendo tantos aniversários, alugar um lugar e fazer comida e festa para todo mundo, né? Mas lá, um aniversário aqui, outro, uma data importante, que o pessoal se reúne. Ó, hoje eu vou estar lá no Midas, vou comemorar lá no Midas meu aniversário, me confirmem quem quer ir comigo, cada um paga o seu. Então, isso é muito importante. Além de trazer o movimento. Tem um exemplo, ontem, nós estávamos numa quarta-feira, aqui em Alegrete Frio, sabe? E a gente estava com a casa lotada. Lotada, um aniversário de 80 anos, de uma senhora, sabe? Que eles entraram em contato com a gente. Sabe, isso aqui vai indo, depois um chama o outro, tudo. E, então é uma coisa que a gente explora muito, questão de aniversários, confraternizações, sabe? De explorar muito sempre os clientes. Porque, então, além de trazer um movimento, às vezes, num dia que não seria tão movimentado, tu ainda traz clientes que nunca tinham vindo na tua loja. Porque, a fulaninha vai fazer aniversário lá. Não conheço aquele lugar. Vou lá, sabe? Conheceu, gostou, e aí tu consegue fidelizar o cliente. Quando tu falou de empresas, a gente tem grandes empresas, indústrias aí que tu pode fazer, por exemplo, a gente orienta, né? Faz um convênio lá com eles. Disponibiliza o convênio, é descontado em folha dos funcionários, que eles vão lá, vão consumir. Então, isso é uma coisa que eles não iriam ir, mas por eles terem o convênio, eles vão conhecer o lugar, sabe? E aí é descontado em folha, tudo fica tranquilo, fica seguro para o franqueado, né? E tu consegue trazer um público diferente para tua loja, sabe? Então tudo são coisas que a gente orienta, como por exemplo, fazer uma noite temática, sabe? Uma noite diferente do que tem uma música ao vivo, esse é o que todo mundo faz. Mas tem uma noite diferente, trazer um humorista, fazer uma noite da comédia, por exemplo, sabe? Então, tudo isso é coisa que a gente faz, que a gente incentiva, e é aquela troca, sabe? A troca de ideias, como, John, o que que tu acha? Dá para nós fazer isso na nossa loja? Claro, vamos, sabe? Vamos ver, vamos mexer, porque é o que eu falo assim, ó, movimento gera movimento. Então, quanto mais tu estiver movimentando, mais vai movimentar a tua loja. Vocês já dão mais ou menos o caminho, né, do que funciona, dos eventos, etc. Mas eu acho que essa abertura também, que o Brasil é muito grande, né? Você tem, assim, no sul do Exatamente. país pode funcionar muito bem um modelo, mas em São Paulo, eventualmente, pode ser uma sugestão do franqueado, falar, poxa, aqui está tendo aqui um modelo um pouquinho diferente que está tendo sucesso. Isso que é o legal da troca, né? Porque a franqueadora, se ela não tem esse input do franqueado, um franqueado participativo, ela acaba ficando um pouco assim, sem saber para onde ir, né? Então, essa troca ela é muito bacana, é muito rica, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, assim, quando tu abre para ser um franqueador, tu tem que estar disposto a escutar muito mais do que tu já escutava, né? Porque tu vai ter, como tu falou, é uma sociedade. Por exemplo, tu tá abrindo a minha marca aí na tua loja, né? Então, como tu falou, o Brasil é um país muito grande. Então, tem coisa aqui na minha cidade que tá dando certo. Ou pelo menos eu acho que vai dar certo, sabe? A gente tem que estar sempre aberto a escutar, né, muito mais as pessoas. Ainda mais agora como franqueadores, né? E eu falo também, a gente hoje, assim, a gente precisa ser muito estratégico. O franqueado hoje, ele também precisa ser uma pessoa que pensa a estratégia do negócio. A gente precisa hoje manter contato com esse cliente de alguma forma. Então, esse cliente que foi até o seu estabelecimento, o seu restaurante, ele vai ter que se conectar de alguma forma. Ou ele vai ter que te seguir na rede social, ou ele vai ter que entrar no grupo VIP, ou ele vai deixar o contato e futuramente você vai mandar mensagem chamando para ele voltar para o restaurante. Mas a gente precisa criar uma relação com esses clientes, né? Não deixar que o É, cliente lembre de você, mas você tem que estar na lembrança dele sempre. E isso é muito importante. Ser intencional na hora de fazer esse cliente ter alguma relação de comunicação contigo. Ele vai ali no seu estabelecimento, mas depois ele tem que vir mais vezes. A recorrência que é a garantia do sucesso, né? Trazer cliente novo, a gente chama de CAC, né?
que é o custo de aquisição de cliente, ele acaba sendo caro. Mas quando você fideliza e mantém com ele uma recorrência, ele voltando mais vezes para o seu negócio, isso para mim é a grande fórmula do sucesso hoje, né? Exatamente. Eu converso muito também, Eduardo, que eu vejo às vezes muita gente preocupada em trazer muito cliente novo. E às vezes eu vejo que eu estou muito preocupado em manter, sabe? Manter o cliente novo. Então a gente tem até meios do nosso sistema, né? Que o cliente ficou assim, ó, aquele cliente que é recorrente, o Eduardo pede lanche seguidamente. Ele vem e compra seguidamente. Mas ele sempre compra um ticket médio ali. O nosso ticket médio hoje no delivery é em torno de 40, R$ 45. No salão vem para R$ 60 por pessoa. O Eduardo sempre pede um delivery ali na média, 40, 42, 45. Então a gente tem gatilhos para fazer o Eduardo aumentar o ticket médio dele. Aquele cliente que sempre vem. Aí o Eduardo ficou 30 dias sem comprar. Opa, a hora que bateu 30 dias, eu mandei uma mensagem para ele. Oi, tô me sentindo tua falta, sabe? Só que tudo isso já automatizado. Dá um cupomzinho para ele, sabe? Porque ele já era um cliente. Dá um cupomzinho, faz, sabe? Essa questão do delivery, tocando um pouco no delivery, o iFood fez muito isso, sabe? De tudo é cupom, cupom, cupom. Então a gente ingressou muito, só que a gente ingressou no nosso sistema hoje faz isso. Então eu pego o seu cliente que compra seguidamente, eu tenho um planejamento para ele, eu tenho um planejamento para o cliente que faz 30 dias que não me compra, um planejamento para o cliente que faz 45 dias, que já está no risco, e a mais de 60 dias é urgência, sabe? É tentar trazer esse cliente de volta. E o cliente que é muito só delivery, eu tenho uma estratégia para trazer ele para o salão. Porque tu tens alguns clientes que só te compram delivery. Então, eu mando uma estratégia para ele para ele vir no salão. Ó, tu tem um cupom para ti, mas tu tem que vir aqui, vir no salão. Porque daí no salão a gente consegue agregar mais venda, fazer a venda completa. E aí entra na parte do nosso treinamento, sabe? Eu bato muito isso, porque eu venho de uma veia, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência no ramo da alimentação. Né? Desde os meus 14 anos eu tinha assumido a lancheria dos meus pais. Mas depois eu trabalhei muito com vendas. E eu acredito, entendo, e hoje posso te dizer na prática, que a gente pode colocar e implementar venda dentro do restaurante, sabe? Dentro do gastrobar, vender. Eu digo para os atendentes, vocês não são só atendentes, vocês têm que vender para o cliente. O cliente, quando entra aqui, a maioria das vezes, eles nem sabe o que querem comer. Então, é nosso dever orientar o cliente e aí orientar naquilo que é melhor para o cliente, entender o cliente, né? O que o cliente busca, o que ele quer, mas também para trazer ao nosso favor, aumentar o ticket médio, sabe? É uma das coisas que isso aí a gente bate muito e bate muito no treinamento também, sabe? Esse daí eu treino pessoalmente os atendentes das unidades novas para bater muito forte nessa tecla aí. Hoje, como é que funciona essa parte de sistema? Você tem um sistema integrado desde lá da parte de frente de loja, com retaguarda? Como é que funciona esse sistema de gestão hoje? Isso, nosso sistema hoje nós temos a gestão completa da loja. Eu estou aqui, se eu quiser aqui eu sei o que está saindo de delivery no Midas, eu sei o que tem de mesa aberta, quanto que cada mês está faturando, ticket médio, gestão de estoque, DRE, tudo eu tenho num sistema só. Então é um sistema só que integra tudo, né? Desde a parte dos motoboys. Nosso delivery hoje, eu digo que ele é quase 100% automático, assim, ó, sabe? Saiu o pedido lá, mandou, chegou na cozinha, o motoboy sai, sabe? Nem passa por dentro do salão, é bem autônomo, assim, ó. Então é Legal, um sistema isso é só, importante, né? é um sistema só que integra toda a gestão do Midas. E aí ele integra também, aí vamos falar de aplicativos, iFood, Rappi, Delivery Much, né? Aí ele integra, fica tudo ali. Então, para te ter um controle e uma gestão da tua loja, mesmo não estando lá, né?
Isso é muito importante, né? E muitas pessoas não avaliam isso na hora de investir numa franquia, para saber se É, tem esse ERP, né? Esse sistema integrado, porque isso ajuda muito, né? Primeiro, ajuda na gestão no dia a dia, facilidades, ajuda na questão também de fraudes, né? Infelizmente, a gente sabe que tem isso, né? A gente mal intencionado que entra dentro da nossa infelizmente. operação. É. Mas isso é um ponto extremamente importante, assim, quando a gente avalia franquias. Como que é o sistema de gestão? Esse franqueado ele tem a segurança para tocar a operação dele? Ele tem ferramentas para tocar? Porque muito se fala em suporte da franqueadora, né? Isso é legal, o franqueador tem que dar o suporte, treinamento, mas ela está dando as ferramentas adequadas para esse franqueado fazer o negócio dele acontecer. Isso, para mim, é um grande diferencial, sabe, John? Exatamente. Eu também vejo assim, muito suporte, suporte, suporte. Ah, mas como é que é esse suporte, né? Como é que é esse suporte? Não, a gente entrega um suporte com a parte de gestão com sistema, a gente vai lá, pega na mão, sabe? Mostra, além da parte de gestão, o sistema dá treinamento, mas a gente sabe que não tem como, assim, ó, tu tá lá junto, sabe? A pessoa, então a gente vai pessoalmente, né? Acompanha na implantação, sabe? A implantação do sistema, a implantação das coisas, mostra, né? Como tem que fazer, né? Porque por que que a gente franqueou? Porque a gente já errou muito, né, Eduardo? A gente já Sim, errou sim, muito, a gente já exatamente. sentiu muita dor, né? Como que a gente, o que que dava de errado, né? Então, a gente muito esse suporte. A gente entrega as ferramentas para o franqueado e mostra como usá-las, ela. É, exatamente. E assim, o melhor acertou mais do que errou, né? Exatamente. Exatamente. Então, por isso que estamos aqui, graças a Deus. A gente fala que a franqueadora ela tem que ser um jet ski, ela não pode ser um transatlântico, né? O jet ski você muda de direção muito rápido, né? O transatlântico, Exatamente. até você fazer uma volta, demora, é complicado, não é qualquer lugar. Então a gente hoje está olhando muito assim, a franqueadora ela é um jet ski, ela consegue se adaptar rápido porque o mercado está mudando muito rápido, né? É Mas muito rápido, né? muito rápido, tem muita mudança. Hoje tem inteligência artificial entrando, atendentes, etc. Então, assim, a franqueadora ela tem que estar muito plugada nessa inovação que está acontecendo no mercado, né? E eu vejo que vocês estão sempre olhando para isso também. Então, eu vejo que é um diferencial. E os royalties, como é que funciona o royalty full, né? Você trouxe uma condição especial aqui para 6 meses, mas como é que é a tabela de royalties normal da operação? Tá? A normal é 5% de royalties, tá? E 1,5% de fundo de propaganda, né? Esse é o normal. E aí a gente, né, para o clube da franquia, a gente fez, né, nos 6 primeiros meses, um desconto, né, 3% de royalties, né? E os royalties são também, né, para a gente dar todo esse suporte, né? Claro. Quando a gente fala, né, quando a franqueadora chega e fala que não, o franqueado não paga royalties, ele está embutido em algum lugar, porque como é que a franqueadora ela paga as contas, né? E outra, se a Exato. franqueadora não tem receita, como ela vai dar suporte? Então tem que avaliar isso também, né? Tem que ser uma franqueadora forte, né? Que você tem que ficar, as duas pontas têm que ser saudáveis, né? O franqueado tem que ganhar dinheiro, tem que ser uma operação saudável, e a franqueadora também, porque cada vez que essas duas pontas estão mais saudáveis, mais a gente cresce junto, né? Tem que ser, essa Exatamente. balança Quanto tem que estar mais muito fortes elas equilibrada. estão, mais para cima vai. É, porque não adianta a franqueadora não cobra o royalties. Em algum lugar está embutido, porque a franqueadora vive de quê? Ela não é uma ONG, né? Ela precisa ter recursos porque ela precisa ter um time, ela tem que ter um time de marketing, de expansão, de suporte, de inovação. Então, isso é muito importante, né? Olhar como que está esse suporte aqui. Isso faz a grande diferença. Porque normalmente o franqueado que começa, primeiro na primeira unidade, principalmente, ele ainda está se adequando ao modelo de franchising, é uma pessoa que está conhecendo. Depois que você tem a primeira unidade, aí você vai para a segunda, terceira, e fica muito mais simples, né? Você já sabe jogar esse jogo, né? Mas é bacana isso, É. assim, que vocês dão realmente as ferramentas, eu acho que a ferramenta ela faz muita diferença, não é só suporte, porque muitas vezes a franqueadora quer do suporte, mas ligar lá é como se fosse um muro das lamentações, não adianta nada, só a pessoa reclamando e ele dizendo que realmente que tem que ajudar. Mas tem que dar ferramentas, tem que dar formas de que esse franqueado consiga tocar o negócio dele, né, com o mínimo de mão de obra possível, que hoje a mão de obra a gente sabe que é um grande desafio hoje no mercado, né? Exatamente. Isso daí não tem hoje não tem hoje o ramo,
um empresário que tu converse que não tem essa queixa, né? E até tocando sendo um ponto, assim, o que eu vejo hoje, todo mundo sofre. Todo mundo sofre com mão de obra. Não tem, cara, dizer assim, cara, vou pegar uma franquia e tal, que eu não vou sofrer com mão de obra. Os caras disseram lá que eu não vou sofrer. Cara, não tem como. Se tu tiver É, gente também, tu vai sofrer com mão de obra hoje. Mas o que que eu vejo hoje? O diferencial, né? Que também a gente bate muito, principalmente questão da operação, dentro da cozinha, tudo, os processos, né? Eu acho que isso daí que facilita muito. Então, assim, ó, mesmo que tenha a troca, seguindo os processos, não vai mudar a receita, não vai mudar as coisas lá dentro, sabe? Então, é uma parte eu que falei, isso eu já testei bastante, sabe? é processos e cultura também, né? Assim, a cultura Processo. da franquia e da franqueadora, ela é muito importante. O franqueado, como o franqueado se porta perante a equipe, como o franqueado ele conduz o negócio, porque no final do dia é o franqueado que é o espelho para aquela equipe, né? Então, se é um franqueado que já chega de manhã cedo dando um bom dia derrotado, eu não sinto lhe informar, mas você vai ter um time derrotado, né? Mas se ele é um franqueado que chega, aperta a mão do colaborador, dá uma palavra de incentivo, pergunta o que ele está precisando, como que a gente pode fazer para melhorar o processo, a autoridade do franqueado que faz toda a diferença perante a equipe. Você quer ter uma equipe de sucesso? Olha para o franqueado que está na frente dessa equipe, né? Isso você pode ver. O franqueado Verdade. que é um franqueado que ele tem uma postura diferente de gestor, etc., você pode ver que ele tem um time muito mais alinhado, um time com cultura da franquia. Então, eventualmente, quando sai uma peça e entra outra, ela já entra numa cultura que já está muito bem posicionada e está muito bem solidificada. Fica muito mais fácil, né? Então, Exatamente. hoje o franqueado, de novo, assim, tem muito franqueado que fica reclamando da franqueadora e tal, mas muitas vezes, quando a gente vai olhar na dor mesmo, é aquele franqueado que não faz a lição de casa. Então, o franqueado ele tem que realmente ter uma autoridade, ele tem que realmente se posicionar dentro da unidade dele e falar, olha só, aqui é assim que funciona, vamos reconhecer, vai ser meritocracia, quem trabalhar mais, produzir mais, ganha mais, vamos fazer um plano de carreira, eu quero que todo mundo aqui cresça junto, e é isso. E se jogar esse jogo, eu falo para você, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Exatamente. É o que eu falo assim, né, também, tipo, que nem nós, como franqueadora, né? Nós temos que escutar os franqueados, né? E os franqueados também têm que, às vezes, escutar os colaboradores deles. Ver, sabe, como é que tá? Como é que tu tá, sabe? Tu tá bem, sabe? Sabe, ter essa conversa e escutar, porque às vezes vem do colaborador uma ideia de operação, uma ideia operacional, uma ideia de produto que ele passa por franqueado, o franqueado passa para nós, sabe? Então é outra coisa que a gente também orienta, né? Cara, assim como nós te escutamos, escuta quem está lá na ponta, sabe? Quem está lá na operação também. Porque quem está vivendo, eu vivi a operação, né? Quando a gente começou lá, eu era o chapeiro, né? Então eu vivi muito, então eu tenho muito isso, sabe? De escutar, sabe? Quem está lá na ponta, quem está lá na produção. E também, falando sobre franqueado, sempre falo, quando tu decide ser franqueado, né, tu tem que ter também essa noção de que tu tem que ser disciplinado. Ó, a franqueadora disse que é assim que tem que fazer. É A, B, C. Cara, nós temos que seguir o A, B, C. Não adianta eu querer começar pelo C, por exemplo, né? Então, tu tem que ser disciplinado, tem que ter isso em mente, sabe? Tu vai ter que ser disciplinado para seguir. Já tem um manual, já tem uma receita, já tem uma fórmula ali pronta, né? A gente pode Já testou, melhorar? né? Pode sempre melhorar, mas tem Lógico. uma fórmula já. O treinamento inicial do franqueado, ele é feito na sede ou ele é feito em loco onde ele vai abrir a operação? Ele é feito na sede, na matriz, né? Ou a gente pode hoje, como a gente está abrindo mais lojas em Santa Catarina, mais indo para cima, então a gente faz um treinamento em loja, em uma loja que está funcionando. Tanto, Perfeito. Joe, eu quero ir na matriz. Eu sou daí de perto, eu quero ir na matriz. Vem para cá, vive a matriz, vive, sabe, o dia a dia, faz o Uhum. treinamento aqui, tanto do franqueado quanto do seu responsável da cozinha, o responsável de salão, faz treinamento aqui. Eu tenho uma outra, eu sou do Paraná, mas eu tenho uma unidade aqui perto aqui. Pode, a gente orienta, né? Pode fazer o treinamento lá também.
mas faz um treinamento em unidade para depois, aí nós vamos com a equipe de treinamento, de implantação, na unidade dele, fazer os treinamentos aí, quando já está tudo pronto, a cozinha dele, a gente faz o treinamento lá presencial também. 5 dias antes da inauguração, 4 dias depois da inauguração, a gente está lá com ele. Ah, legal, Isso bacana. fixo, direto, né? A gente vai estar sempre depois, né? Posteriormente, isso vai estar sempre acompanhando. Mas nesses dias aí que a gente sabe que são dias importantes, nós vamos estar lá com a equipe de treinamento e implantação. Claro. Até porque a alimentação no início é mais sensível, né? Até pegar o processo e tudo mais é um pouquinho mais sensível, né? Não dá para errar, né? Exatamente. Alimentação não dá para errar, né? Exatamente. Mas é um segmento, de novo, um segmento muito resiliente, né? Então, assim, a pessoa que busca investir, a gente já está indo para o final, que busca investir num segmento que dá uma previsibilidade maior, eu acho que a alimentação é um dos segmentos que mais dão essa visão, né? Porque você trabalha com estoque baixo, né? Você trabalha com uma margem muito assim, muito assertiva, né? Ela não oscila muito, ela não vai oscilar de 30, de 50 para zero. Ela assim, vai naqueles 20, 25, 30. Ela é uma margem muito linear, né? Então você tem previsibilidade de fluxo de caixa, o que é importante. Então é um segmento que realmente ele é resiliente por conta disso. E as pessoas, de novo, né? A alimentação sempre vai ter que consumir, então elas vão tirar dinheiro de algum lugar, mas alimentação, sair, divertir, ou até mesmo delivery, você sempre acaba pedindo, né? Exatamente. A gente pega muito dessa parte do entretenimento, né? Presencialmente lá no salão, entretenimento, a experiência. E aí pega também o delivery, né? A recorrência do delivery. Então é um negócio que tem muita recorrência, né? É o que eu sempre falo, é um negócio bom, um negócio muito bom. Só que, claro, tem que trabalhar, sabe? Não é uma coisa assim, né, de ter mão beijada, que às vezes, assim, às vezes eu vejo, né, que tem gente que pinta assim, que é uma loucura, né? Não é não é aquela coisa, aquela facilidade toda, mas é um negócio legal, um negócio bom. E eu sempre falo que quando eu vou conversar, se o cara quer, tá, eu tenho interesse, eu quero. Tá, mas por que que tu quer? Eu vou te dizer por que que eu tô no ramo da alimentação, tá? Eu amo ver as pessoas felizes comendo, as pessoas satisfeitas, sabe? Se tu é essa pessoa assim que tu gosta de ver a pessoa assim, ó, sabe, mordendo, comendo assim, ó, sabe, dá aquele brilho no olho quando a pessoa tá comendo, cara, vai pro ramo da alimentação. Tu vai ser muito satisfeito com isso, sabe? Te dá muita satisfação. Quer vir pro Midas? Vem, vamos conversar que aqui é o lugar. Mas se tu gosta muito disso, o ramo da alimentação, sabe? É muito bom. A gente vê, sabe, as pessoas felizes, alegres no seu lugar. Eu sempre falo assim, ó, as pessoas se arrumarem para irem até o teu lugar, sabe? Isso é muito satisfatório. Exatamente, né? Você trabalha com diversão, né? Com momentos bons, né? Todo mundo está ali presente, buscando uma forma de se sentir bem, né? E você está junto desse ambiente, isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Bacana, acho que é isso. Obrigado aí pelo tempo, eu acho que foi muito bacana o bate-papo. De Muito novo, bom. é um segmento que eu gosto. Quando você me apresentou o modelo de negócio e a gente começou a conversar já tem um tempo, a gente vê aí na seriedade do projeto, um projeto muito sério, está numa expansão, realmente uma expansão muito bem embasada, unidade por unidade, não está naquela loucura de querer vender franquia a qualquer custo. Eu acho que isso é um grande diferencial da franqueadora. Então, ponto positivo para o segmento, ponto positivo para o modelo, ponto positivo para o suporte e para a ferramenta. Eu acho que vocês têm aí um grande negócio na mão e espero que a gente possa ajudar aí nessa expansão também. E te agradecer pelo tempo e conte com o Clube da Franquia sempre que precisar, tá bom? Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá, Eduardo? Já há algum tempo já a gente conversa aí. Eu falo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, né? Hoje eu estar aqui falando, eu sempre estou aí assistindo, né, o webinar. Então hoje eu estar aqui falando é uma honra aí para a gente. E é bem isso aí, a gente quer crescer, estamos crescendo, graças a Deus, e abrindo unidades em cidades importantes, mas a gente não está com toda essa pressa, sabe, essa loucura assim, de crescer, porque a gente quer crescer saudável, sabe, encontrar as pessoas certas para levar essa marca aí, que é a primeira franquia com a temática de ouro do Brasil,
né? Então a gente tem um oceano aí para navegar aí. Bacana. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todo mundo que curtiu aqui. De novo, vai entrar esse link agora em todas as redes sociais, YouTube, vai entrar também nos grupos do Clube da Franquia. Então, quem não pôde estar aqui hoje, vai com certeza, vai poder depois assistir na íntegra e tenho certeza aí que vai estar fazendo um bom negócio. E, de novo, tá na dúvida, entre em contato, tira as dúvidas. Se não fizer sentido, pelo menos amigo vira, né? É verdade. Não, tiver alguma dúvida, uma coisa, chama aí, vamos conversar. A gente está aberto para conversar aí e é isso aí. Obrigado a todos. Um abraço, John. Tudo de bom aí. Boa noite a Um todos. abraço, Dado. Muito obrigado. Até logo. Um abraço.